Senhores, meu nome é Mark Specken, eu sou diretor fundador da empresa Somo, desenvolvedor do software Inforow para processamento de imagens de Vant. Eu estou aqui trazendo para vocês um trabalhinho feito aqui das últimas semanas ali com relação a desempenho operacional e financeiro de levantamento de Vant. Acho que isso foi uma pergunta muito feita pelo setor, que é relacionada à questão de tempo e dimensão, relacionada à dimensão de tempo e de custo que tem o voo do Vant para as áreas, né? Para fins de mosaicamento, extração de informação. Então, muita parte operacional de campo eu queria começar a comentar com vocês. Comentando bem rapidamente, Vant na cana-de-açúcar, a gente tem estimativa aqui que hoje são levantados aí via aerofotogrametria aí, assim, de 500 mil a 1 milhão de hectares de cana por ano. São dezenas de usinas prestadoras já fazendo esse levantamento. Já não é mais um trabalho conceitual, nem experimental, já não é uma questão de casos de sucesso, já não é uma coisa que eventualmente ocorre, já virou uma prática operacional contínua para muitas usinas, para muitos prestadores. Já tem se tornado uma coisa corriqueira na atividade deles. Então, por se tornar uma coisa contínua e corriqueira, começou a se, eu acho que como tecnologia nova, para se tornar uma prática operacional contínua, agora houve a necessidade de começar a se fazer mais estudos ou estimativas de quanto realmente de tempo e custo tem em cima disso, baseado no que o pessoal realmente tem feito no campo. Eu queria responder, não responder na verdade, mas eu queria começar a colocar um ponto bem simples, né, em relação a o que é melhor, asa fixa ou multirotor? Isso daí é uma pergunta que já foi feita para mim, acho que foi feita a muitas pessoas. Eu gostaria de responder para vocês qual trator é melhor. Esse da esquerda, esse John Deere verde, grande, 240 cavalos, ou esse trator mais simples aí, tem uns 100 cavalos de potência, uma Ferguson, rodado estreito. Qual trator é melhor? Aí o pessoal vai falar, obviamente, o mais forte, o maior, coisa assim. Não, isso daí não é a pergunta a ser feita. Esse trator grande, ele é bom para a situação em que ele é usado. E que é áreas grandes, de alto rendimento, principalmente culturas anuais, ou talvez um pouco na área canavieira. O pessoal da cafeicultura precisa de um trator pequeno, de rodado estreito. Eles não precisam de um trator grande. Se só um tipo de trator fosse a tecnologia mais adequada para tudo, por que existem tantas marcas? Você tem que parar para pensar nisso. Por quê? Cada trator se encaixa em uma realidade. Então, até mesmo o grande produtor do Mato Grosso, que tem tratores de 240 cavalos, também tem tratores pequenos para puxar o graneleiro deles, tem tratores pequenos de porte médio para fazer a ensiladora de grãos, para muita coisa. Então, a ideia que a gente fala assim, tem que ter uma potência de trator resolve tudo, uma categoria resolve tudo, por favor, não vamos pensar assim. Vamos tentar pensar o que é melhor para cada realidade. E quando a gente fala de drone, a gente tem que pensar drones, desculpa, muita gente fala, não pode falar drone, desculpa se sair da minha boca isso, mas tá. A realidade dos Vants é que asa fixa ou multirotor, qual que é o mais certo? Faça as perguntas. Quanta área é levantada por dia, por ano? Pouca, muita? Como é a configuração das áreas? São áreas grandes, contínuas, próximas, ou são áreas pequenas, irregulares e distantes umas das outras? Existem tecnologias adicionais que você precisa, que existe em uma categoria de Vant que em outra não tem? Obviamente, essas são as perguntas que você tem que fazer e você tem que responder para você falar, não, é esse ou esse. Eu estou na região de Piracicaba, minha empresa está na região de Piracicaba. Piracicaba é uma região muito tradicionalista na produção de cana. As áreas em Piracicaba, o tamanho de área médio em Piracicaba, proprietário médio de Piracicaba é de 40 hectares. 40 hectares, imagina, setor canavieiro, média de 40 hectares e não são áreas contínuas. O cara tem 15 hectares aqui, lá mais longe tem mais 20 e lá tem mais 5. Imagina eu ter um Vant asa fixa com a capacidade de fazer 500 mil hectares dia para fazer voos nessa região. Gente, eu estou tentando cortar um bonsai com motosserra. Não precisa. Muito mais vale a pena eu ter um multirotor fazendo meus levantamentos aqui, numa boa, sem problema nenhum. E meu rendimento não é grande, mas minha demanda também não é tão grande. Minhas áreas favorecem o multirotor.
Obviamente, se eu tiver em regiões de grande rendimento, grandes áreas, grande continuidade, grande demanda de áreas, obviamente eu vou estar pensando na aquisição de uma asa fixa, entendeu? Quando a gente vai falar de custo de obtenção de informação, a gente vai falar da levantamento de campo, o voo do drone, a equipe que eu tenho, o drone, ou desculpa, de novo o drone, o Vant em si, ele vai ter um peso de 60% a 80% do custo total da obtenção da informação. O processamento vai ter outros de 20% a 40%. Vamos falar de mosaicamento, extração de informações geográficas, relatórios. O foco dessa apresentação e desse vídeo é falar de levantamento de campo. Essa é a dúvida que muitas pessoas estão tendo com relação a quanto tempo leva. Levantamento de campo. Desempenho de levantamento de campo, quais são as áreas que me dificultam o meu trabalho com o Vant, meu rendimento de trabalho com o Vant. Se eu tenho áreas que estão na proximidade de polos urbanos, eu já posso contar que eu vou ter áreas pequenas. Se eu tenho regiões de longa tradição de produção de cana, como é o caso aqui de Piracicaba, também eu posso considerar que eu vou ter áreas pequenas e descontínuas. Se eu tenho um relevo acidentado, áreas irregulares e descontínuas. Se eu tenho ambientes de produção desfavoráveis, também eu vou ter áreas irregulares. Então, gente, temos que pensar muito e muito quando a gente fala o seguinte, eu quero um valor, um preço que vale para tudo, independente se eu estou em regiões muito favorável para ter continuidade, grandes áreas e voar, ou regiões pequenas. E depois eu vou mostrar para vocês por cálculo o que isso representa. Quando a gente fala de processamento, Mark, você está falando da parte operacional do drone, para que falar de processamento? Se eu não tenho a informação final que eu preciso, porque eu errei na parte de levantamento, meu processamento não conseguiu fazer nada, eu perdi tudo. Você fala, eu consegui levantar 3.000 hectares, eu levantei 3.000 hectares de cana fora em porte errado. Beleza, o operacional você conseguiu fazer tudo, você não extraiu um único hectare de informação daquelas imagens, beleza, você perdeu todo o seu trabalho. Agora, eu quero falar que esse trabalho de processamento também tem um aspecto de rendimento. E você tem que considerar isso quando você for voar. Temos falado biomassa de cana, curva em fileira e matação, áreas, tamanho irregular, obstáculos, infestação de daninhas e variação na radiometria. Na experiência nossa aqui com relação a processamento, a gente deu um peso para cada um desses fatores. Então, se eu for assim comentar, podemos dizer que realmente 75% do rendimento de processamento pesa em quase que 3 fatores. Então, a gente tem observado realmente que pessoas que trabalham no campo, a parte de restituição de linhas da imagem, podemos falar que tem gente rendendo 50 hectares por dia em processamento, tem gente rendendo 500. Por quê? De onde é que vem os fatores que estão rendendo menos? Está tendo reprocessamento, está tendo muita edição manual, está tendo muito ajuste de polígono. E tudo isso aí pesa, obviamente, no seu custo final também. Então, não vamos dizer que tudo é o campo, é o campo, é o campo. Aqui também tem a minha importância, mas o campo e o processamento do computador estão interligados. Não esqueça disso. Fatores que influenciam tamanho e continuidade de área. Tamanho e continuidade de área são fatores muito importantes em rendimento de voo. Olha, por exemplo, aqui o mapa de solos da região de São Paulo. Aqui eu tenho os argissolos. E que eu posso contar, eu posso ter quase certeza que eu vou ter em região de argissolo. Vou ter áreas declivoras, irregulares, maior erodibilidade e eu vou ter uma quantidade muito grande de curva e matação. Latossolos, eu vou ter áreas mais planas, mais regulares, menor erodibilidade. Se eu tenho menor erodibilidade, fala, Mark, o que é essa palavra erodibilidade? Eu estou falando de voo de Vant. Erodibilidade maior, mais curva, mais matação. Entendeu? Mais possibilidade de atropelamento, da minha falta de paralelismo meus trabalhos. Eu tenho trabalhos ali que já explicam que as falhas estão muito ligadas à curvatura ao longo de fileiras e estão ligadas à questão de paralelismo. Então, se eu tenho fileiras mais retilíneas e talhões compactos, nossa, que sonho que é voar nessas áreas. O rendimento geralmente é grande. Um outro fator que influencia tamanho e continuidade, obviamente, nesse caso, é você falar a questão do tradicionalismo de produção de cana. Quando você está em áreas muito tradicionais de produção, geralmente você vai ter áreas pequenas e descontínuas. E
frequentemente você também acha uma falta de tecnologia muito grande nessas áreas. Por quê? Porque a tecnologia para aquisição de um piloto automático, ela é válida quando ou se você tem a máquina, ou quando você tem a máquina, e o cacife, o dinheiro para você bancar essa máquina, que numa área pequena às vezes você não tem. Então o interesse no piloto automático é muito pequeno. Tem a questão intermediária, que são áreas de tecnologia que você pode achar as duas coisas, você pode achar áreas mais tradicionais, menos tradicionais. E é muito bonito você ver as áreas de expansão recente da cana. São áreas grandes e contínuas. São áreas assim que um voo de drone às vezes consegue abranger 1.000 hectares. É incrível. Uma imagem de drone às vezes consegue abranger 1.000 hectares. Às vezes dá um dia de voo, o cara tem um rendimento incrível. Então, eu queria que vocês pensassem nisso. Aqui são exemplos de diferenças. Olha aqui a área em Piracicaba, São Paulo. Área no sul de Goiás. O rendimento que eu vou ter em voo, em processamento, em todos os aspectos, entre um e outro, vai ser muito grande. Então, que isso seja considerado. Então, quando o pessoal fala qual que é o custo que eu tenho que cobrar por hectare de um processamento de drone, eu vou falar para você, aquela velha resposta do agrônomo, depende. Mas esse depende, eu vou dar agora o embasamento numérico para você poder responder esse depende, na planilha que a gente desenvolveu. Outra questão que também tem que contar é a questão do aproveitamento do voo. Olha, por exemplo, uma área dessa. Eu peguei duas áreas pequenas e desse voo inteiro feito de todo esse mosaico, eu vou ter um aproveitamento de 70% a 80% do tempo voo. Quer dizer, foi à toa. Do voo e da mosaicagem, foi à toa. A minha área alvo aqui cobra 20%, 25% talvez de toda a minha área. Quer dizer, eu tive essa perda. Isso daí é um custo que você teve. Então, quando alguém falar para você, vai falar, eu tenho 3.000 hectares aqui para você voar. Tenho certeza que você não vai voar exatos 3.000 hectares. E essa diferença pode ser muito grande. É proibitivo fazer levantamento em áreas marginais, áreas descontínuas, áreas pequenas. Eu vou falar para você, eu não acho. Eu acho que é possível sim. Mas se você não tiver certos fatores ao seu alcance, você não vai conseguir definir o relevo da região, você não vai conseguir definir o tamanho que as áreas vão ser, obviamente, mas você tem que atentar pelo menos aos aspectos que você consegue controlar. Tem que acertar muito bem na biomassa, na cana, no porte adequado, o máximo possível. Você tem que falar da radiometria, acertar a hora do dia que você voa, questão de nuvens, e evitar a área com infestação de daninhos, é uma questão de você observar isso em campo e falar, olha gente, isso aqui vai ser uma perda de tempo a gente fazer. Obviamente, geralmente esse daí não é o aspecto mais relevante que a gente tem visto, mas a biomassa é um aspecto muito relevante, a radiometria também influi. Agora, as áreas marginais, elas vão tender sempre a ser mais custosas em voo e processamento do que aquelas que são favoráveis. Então, o custo vai ser maior. Já vou avisando que o custo vai ser maior. Então, alguém vai falar para, cobrou tanto de tal cara de tal região, ou cobrou tanto de tal cara de tal região. Eu não posso fazer custo diferenciado. Pensa muito bem na hora de você falar. Se eu tentar falar, eu quero ganhar no custo mais baixo. E quando existe mistura das duas condições, eu tenho polígonos de áreas grandes e polígonos de áreas pequenas, eu tenho uma dada região produtora, que eu tenho áreas próximas de centros urbanos, ou região declivosa, áreas muito descontínuas, e eu também tenho áreas boas. Uma possibilidade, eu não estou aqui para responder a realidade de cada um, mas talvez seria a combinação de tecnologias. Asa fixa, áreas grandes, compactas, contínuas, obviamente, é onde você vai usar essa tecnologia. Se você tiver a possibilidade de também ter a outra tecnologia do multirotor, você vai falar de áreas pequenas, regulares, separadas, você delega para essa outra equipe, para esse outro. Então, ter às vezes as duas tecnologias pode ser uma vantagem, entendeu? Até para você não dedicar muito tempo no asa fixa fazendo áreas que não rendem, para um dia perder um contrato porque você tem que cumprir um outro contrato primeiro de um asa fixa, em áreas que não estão te rendendo, entendeu? Então, duas equipes, de repente, é uma coisa de se pensar. Não estou dizendo que o que tem que ser feito, mas uma asa fixa, mais um multirotor, é uma ideia. Mas como posso calcular um valor para o meu voo? Estamos disponibilizando uma planilha, é o próximo vídeo que a gente vai disponibilizar, onde faz a estimativa de custo e rendimento. Desculpa, não só de custo, de rendimento também. E eu gostaria que vocês pudessem fazer o uso disso. É uma planilha, ela está totalmente em aberto. Eu vou falar um pouquinho a respeito disso no próximo vídeo, mas eu só queria deixar minha mensagem final.
Se eu cobrar mais caro, eu perco o cliente. Uma empresa que cobrar barato, vamos falar barato, eu digo que é barato, é abaixo do custo. Não vai conseguir entregar no tempo, vai colocar muita pressão em toda a equipe, não vai sobrar dinheiro para o trabalho e vai perder em outros trabalhos que dariam dinheiro. E aqui vai uma frase de alguém não famoso que eu simplesmente ouvi por aí, vamos falar assim. Posso gostar muito do meu trabalho, mas se for para gastar dinheiro, eu vou gastar na praia, não vou gastar trabalhando não, tá certo? Bom, gente, aqui fica a mensagem aí e para todos aqueles interessados, vai seguir nosso próximo vídeo.